Fala galera, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona um aplicativo dos monociclos Kings, que estão longe de ser perfeito, mas perto do aplicativo do patinete da Foston é bem mais completo. Bora lá ver como é que esse app funciona. Quase, hein, mano? O aplicativo da Kingston, ele está disponível para download para iOS e para Android, e ele tem até algumas funções legais. Há quem diga que esse app só serve para desbloquear o aparelho de fábrica. Mas a verdade é que tem opções bem melhores, como o Darkness Bot para iOS e o EUC Word para Android. O fato é que em algum momento você vai acabar precisando de algum aplicativo, ou seja, para desbloquear o aparelho de fábrica ou para configurar ele. Então vai ser indispensável você ter um aplicativo assim. E para o aplicativo funcionar, você precisa ter um monociclo, senão você não vai conseguir fazer ele conectar e você não entra no aplicativo. Primeira coisa, a gente ligar o monociclo, ele já vai estar conectado esperando a conexão Bluetooth. Eu vou abrir o aplicativo aqui, ó, e ele já apareceu aqui, ó, KS14SMD 3054, que é o meu. Vou conectar ele aqui, clico em conectar. E aí ele vai conectar e adquirir todos os parâmetros de configuração que estão setados no meu monociclo, tá? Para ficar mais fácil, eu vou dividir o aplicativo em três partes. As informações úteis para quando você está andando no monociclo, algumas informações de utilidade meio duvidosa, que eu vou chamar de firulinhas, e por último eu vou mostrar a parte de configuração e setup do monociclo. Então, já que a gente está no rolê, vamos aproveitar para começar vendo o que o aplicativo mostra pra gente quando a gente está andando. Já logo na tela inicial do aplicativo, eu tenho o que eu acho de mais legal desse aplicativo aqui, que é a parte do odômetro e as informações na hora que você está andando com o monociclo. Ele mostra a porcentagem da bateria do lado esquerdo, do lado direito ele mostra a temperatura da placa-mãe. Embaixo de tudo ele mostra quanto que ele está consumindo de amperagem, qual corrente que ele está puxando da bateria naquele momento. E no meio ele mostra a velocidade e a velocidade limite que se setou. E aqui que está o mais legal desse aplicativo comparado com o aplicativo do patinete, que essas informações vão sendo atualizadas em tempo real. Então a velocidade limite pode ficar bem abaixo da que você setou no aplicativo, porque ele leva em consideração uma relação do quanto que você está consumindo de amperagem, quanto você está exigindo do motor e quanto você tem de bateria restante. Se tiver numa subida, se for um cara mais pesado, tudo isso vai levar em conta e isso vai ser atualizado em tempo real. O seu aplicativo vai estar sempre te limitando aí. Na prática isso é ótimo, porque te limita a não forçar o mono e te evita a queimar uma controladora, perder um pack de bateria ou queimar mesmo o motor do mono. Por outro lado, abaixo de 50% a velocidade limite cai bastante. No finalzinho da bateria pode chegar a te limitar até 15 km por hora no seu rolê. Mas não deixa de ser um recurso bem interessante, eu curti bastante. Então a partir de 70% e conforme a bateria vai baixando, por mais que você tenha setado o limite para 30 km por hora, ele vai regulando esse limite aqui de acordo com o nível seguro de bateria que você tem ainda restante. E isso aqui eu achei bem legal. Continuando na parte de informações, quando você está andando no monociclo, arrastando a tela para a esquerda, a gente tem outra tela bastante importante que vai mostrar a quantidade total de bateria, as informações de autonomia restante, quilometragem restante, velocidade máxima e outras informações legais aí que geralmente eu confiro bastante aí a hora que eu termino o meu percurso. E é essa tela que você vai querer ver quando você estiver no meio do rolê ou quando você chegar do rolê. Quanto que ainda sobra de bateria, 79%, quanto que ainda me sobra de quilometragem, ainda tem 23 km para andar, quanto eu já andei, 2,2 km, qual que foi minha velocidade máxima e qual que foi minha velocidade média, entre outras informaçõezinhas bem bacanas aqui desse app. Arrastando mais uma vez para o lado, a gente tem uma barra de gráfico que consegue mostrar em tempo real também, em forma de gráfico aí, as mesmas informações
das telas passadas. Só que aqui a gente consegue ter ajuste um pouco mais fino e transportar isso aí para diário, para horário, mensal. Então a gente consegue ter como se fosse um log, o rolê todo aí para você conferir aí consumo de energia, velocidade que você manteve, entre outras informações, para você ver como que está o desempenho seu no rolê e para você ver como está o desempenho da máquina também, poder detectar algum problema. Voltando para o odômetro, embaixo a gente tem alguns botões de acesso rápido, algumas funções. Tem aqui a buzina. Duas coisas sobre a buzina. A primeira, a mais lógica, né? Você tem que estar com o app aberto e apertar o botão aqui no lugar certo, na hora certa para buzinar. Isso aí é meio surreal, né? Você não vai estar ali, tinha que ter um jeito mais fácil para você buzinar. A segunda coisa ruim da buzina, se o voice control tiver desalarmado e você buzinar, ele só vai emitir um bipzinho e não vai virar nada. Acho que se não fosse isso, seria bem legal. Ha! A gente tem aqui o botão para poder travar a roda. E aí vocês vão ver que a hora que a roda trava, se alguém tentar mexer na roda, ó, ela fica pitando que nem louca. Mas ele continua equilibrando. Eu tenho um botão aqui para controlar os faróis, ó. Farol aceso, eu posso desligar ele ou ligar, deixar ele ligado o tempo todo, então vou manter ele desligado aqui. Tem o botão para desligar o mono, tem o botão para fazer o ajuste de limite de velocidade, tem o botão para fazer o controle de voz, tem o botão para selecionar o modo de condução, password do veículo e para fazer a calibração horizontal. Todas essas opções aqui debaixo desses botões eu tenho no menu de configurações lá. Isso aqui é só um atalho para você chegar mais rápido, não ter que ficar abrindo o menu de configuração. E essa é a parte útil que tem no aplicativo para quando a gente está rodando. Vamos dar uma olhada nessas firulinhas agora. Então na parte de baixo a gente está selecionado aqui no menu Devices, mas eu tenho do lado dele aqui o menu Moments. Esse menu Moments é tipo uma rede social aqui, mas só aparece China, que nunca achei ninguém aqui perto. No meio eu tenho um botão da câmera para mim fazer filmagens. Do lado da câmera eu tenho o botão Find para você poder encontrar outros motociclistas perto de você. Isso aqui funciona até mais ou menos. E no final aqui eu tenho a aba Profile, que vai mostrar o perfil seu aqui, e aí você vai ter alguns ajustes aqui como meus dispositivos, os meus momentos, que é daquela redezinha social lá, meus amigos, os vídeos que eu gravei. Eu tenho o tracker aqui para mim poder gravar os caminhos que eu fiz, se fosse um Strava. Eu tenho o menu Service, que vai me dar alguns manuais, uns fax, é a parte de jabá deles. Eu tenho a parte de fórum aqui, que o monociclista pode responder pergunta do outro. E aí eu tenho o menu de ajustes e o menu de logout, para você poder sair da conta, tá? Bem no meio aqui eu tenho o botão de gravar. Então você pode, durante o rolê, clicar nesse botão e as informações vão começar a aparecer aí no canto esquerdo, a velocidade máxima, velocidade média, quanto que você já correu, quanto que tem de bateria e quanto que ele está gastando, consumindo de corrente, de voltagem aí em tempo real. Além de uma bussolinha ali, a velocidade real. Então é bem bacana também para fazer uns videozinhos com telemetria. E é isso o aplicativo. Vamos para a parte que interessa agora, que é a parte de setup. O que a gente vai mais usar e o que mais interessa pra gente mesmo é o menu de ajustes. Então eu vou clicar aqui no canto superior direito e a gente vai abrir aqui o menu de configuração do monociclo. E aqui a gente vai conseguir deixar o monociclo do jeito que a gente quer. Eu vou mostrar agora as informações mais importantes e passando todos os menus aqui com vocês. Primeira opção é o Device Info, que eu vou mostrar o firmware, garantia, eu tenho a capacidade da bateria, o modelo, o diagnóstico, então se está tudo normal, como é que tá, informações do monociclo. Speed, na aba Speed, eu vou aceitar aqui. Eu posso selecionar Vibration, que ele vai vibrar o celular também quando atingir o menu de velocidade. E ele tem 3 níveis de alarme e mais o tiltback, tá?
Então, o primeiro nível de alarme e o segundo nível de alarme, geralmente a gente deixa desligado para ele tocar só no terceiro. Então, no terceiro ele vai apitar em 29 km por hora, o meu está setado, e o tiltback meu vai acontecer na velocidade máxima que ele deixa aqui o aplicativo, que é de 30 km por hora para o KS14D. Então, na hora que ele atinge 29 km por hora, ele já começa a bipar. E assim que eu passo de 29 dá o 30, ele emite 3 bips mais forte, e aí ele dá o tiltback, que é o ato dele levantar o pedalzinho assim, fazer você desacelerar, tá? Olha lá, já deu o tiltback aqui, ó. Então no menu Speed, a gente vai setar a velocidade limite dele. Lightning Control vai ser os controles de luzes, então a gente pode controlar todas essas luzes, as cores e o jeito que ela vai rodar. No Riding Mode aqui eu posso escolher o modo Expert, Intermediário e Beginner, que é o iniciante, né? O meu eu deixei no modo Expert, que tem algumas rodas que é o Soft, Medium e Hard. O Expert é como se fosse o Hard, ele vai inclinar menos conforme você acelera e conforme você breca, ele vai ficar um pouco mais reto o pedal e a resposta dele é um pouco mais agressiva, um pouco mais rápida também. Lift to Stop Switch, para ele levantar a hora que para, né? O meu não está funcionando, está desligado. Voice Control, eu consigo ligar e desligar os alarmes por voz, então a hora que ele atingir o terceiro alarme ou o tiltback, em vez de ele bipar, ele vai falar please decelerate. Please decelerate. Please decelerate. E aí ele me dá um aviso aqui ainda de overpower, tá? Eu não gosto desse alarme de voz, eu deixo desligado. E aqui Bluetooth Music, você pode ligar o Bluetooth e o celular vai parear com os alto-falantes e ele vai virar uma caixinha de som. Você pode... Embaixo eu tenho o Horizontal Calibration, para a gente fazer a calibragem, para ele saber onde que é o nivelado retinho dele, horizontal, tá? Então como é que funciona? Na hora que eu clicar Apply aqui, ele vai desligar o monociclo, eu vou colocar ele num suporte em U, com os pedais bem paralelo para o chão. E aí eu vou clicar aqui e segurar o botão de Power até ele bipar, ele vai bipar acho que 5 vezes. Depois que ele tiver dado os bips, ele vai fazer toda a calibração e aí ele vai dar um bip longo. A gente pode reiniciar, ele já vai estar calibradinho, bonitinho. É bem simples de fazer aí, vocês podem ver aí. Voltando para o menu de ajustes, a gente vai ter o password do veículo, para colocar o password. Eu não gosto de deixar password não, porque vai que dá alguma pane aí. Atualização de firmware, então ele fala que o meu firmware está atualizado. É bem mais tranquilo aqui para a parte de atualização de firmware do que do patinete da Foston, por exemplo. E aí as duas últimas funções são bem legais, que é o off time, que ele vai quanto tempo parado, se ele ficar ligado aqui em casa, aqui, por quanto tempo que ele vai ficar ligado em repouso, ele vai desligar depois. Então o meu aqui está para 22 minutos, mas eu posso deixar de 1 minuto até 240 minutos. Nenhuma função dessa aqui vai funcionar enquanto você está rodando, tá? Então não tem perigo de você desligar ele, de você fazer nenhuma besteira enquanto você está andando, se você estiver mexendo no aplicativo. Mas ele parou, ele reconheceu que está em repouso ali, 22 minutos o meu já vai desligar. E aí a outra função legal que tem é o Gyro Angle, que é o ângulo dos pedais, tá? O meu está levemente inclinado para frente, tá? O meu está menos 2.2. Mas vocês vão ver no vídeo aí, ó, que a gente pode ir deslizando essa barrinha aqui para a direita e para a esquerda, que a gente vai fazer esse ajuste. De repente você está com um tênis igual esse tênis da New Balance aqui, que ele é bem alto atrás, então você pode levantar bem a parte da frente para a gente conseguir ficar com o pé nivelado, você não ficar inclinado. Se você for subir uma subida muito inclinada, muito tempo, você pode também mexer na inclinação, ou vice-versa, né? Para descansar o pé, você pode, enfim, você pode deixar do jeito que te agrade mais. E embaixo do Front Angle Adjustment, que é esse ângulo do pedal, eu tenho quanto que ele vai inclinar de lado para ele desligar, tá? Então eu posso deixar para ele desligar entre 40 e 70 graus. O meu tá 40 graus aqui, ó. Então ele passou de 40 graus e ele já desliga.
Eu podia deixar até 45. Passou de 40 graus aqui, ele já desliga a roda. Isso evita que a roda caia e continua funcionando e continua girando, né? Você caiu dela, ela desligou aqui, ou eu posso deitar ela aqui mesmo, ela tá desligada. Bom, é isso, espero que o vídeo tenha ficado legal. Eu vou mostrar para vocês como é que é o aplicativo da Kingston. Deu para mostrar mais ou menos como é que são as configurações que eu uso aqui no meu monociclo, e qualquer dúvida, só deixar nos comentários aí que a gente está sempre respondendo. E se você não for inscrito no canal, já se inscreve aí para não perder os novos vídeos da saga do monociclo. É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo. É nóis.